A paz do Senhor aos irmãos, uma boa noite, né? Trago aqui mais uma vez uma palavra do coração do Senhor para edificar a vida dos irmãos. E eu creio que depois dessa palavra, aquilo que te afligia não vai te afligir mais, porque o Senhor, Ele responde às nossas orações. E muitas das vezes a resposta é a voz de um profeta, né? Às vezes nós estamos tão perturbados com tantas situações que nós não conseguimos nem ler a palavra. Mas quando nós vamos em direção ao profeta do Senhor e ele traz a palavra de Deus guiado pelo Espírito Santo, Deus fala conosco poderosamente. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de hoje ela está no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 4, ao qual diz: Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Irmãos, quando nós estamos andando decentemente, dignamente, fielmente diante do Senhor, a primeira coisa que acontece são as invertidas dos inimigos, dos invejosos sobre a nossa vida. Dos invejosos. Esses satrapas, eles invejaram a Daniel. E estava procurando uma ocasião para poder acusar Daniel, né? Porque a inveja sobre Daniel era muito. Porque a Bíblia diz, né, que até nesse mesmo capítulo, mas no versículo anterior, no 3, diz que em Daniel havia um espírito excelente. Então, quando você tem um espírito excelente, que você busca a Deus, né, que quando você se diferencia dos demais, quando você realmente anda no caminho de Deus, não importa se vão te acusar, não importa se vão te chamar de beata, não importa se vão te chamar de lunática, né? Não importa se vão te chamar de alienada, de fanática, mas você ali prefere, né? Você prefere andar no caminho do Senhor corretamente. Sempre vai haver acusações. O inimigo sempre vai usar alguém para investir contra a sua vida. Mas, meus irmãos, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que tem as mãos inocentes, Deus não deixa na fornalha. Deus não deixa na cova dos leões. Deus não deixa. Deus pode deixar até ir na cova, mas Ele não deixa o leão te tocar, porque foi achado um espírito de excelência em você. Então não temas diante da investida do inimigo. Não temas diante daqueles que estão te perseguindo, daqueles que estão procurando acusações contra a tua vida, daqueles que estão procurando, querendo achar motivo para poder te denegrir a tua imagem. Se você tem consciência de quem você é diante de Deus, e se você se examina todo dia, sabendo que os teus passos são corretos e retos perante o Senhor, não há por que temer o homem. Não há por que temer afrontas. Não há, irmão. Porque maior é o que está em nós. E Ele vê tudo. Ele está vendo a tua postura. E Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai deixar você na mão do ímpio. Ele não vai deixar que o ímpio trepudie sobre você. Aqui mesmo, né? Está dizendo até no versículo 10,
que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes orava por dia, e se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E aqueles homens, quando eles viram Daniel lá, se purificando, se santificando, agradecendo, exaltando, adorando o Deus dele, eles ficaram incomodados. E quiseram armar um jeito de prejudicar Daniel. Mas aquele que anda correto, não adianta investir, não adianta tocar num dos seus ungidos, não adianta acusações, é Deus que nos justifica. Se você tem consciência que a tua mente está tranquila, que você está andando certo diante de Deus, não tenha mais, é Deus que te justifica. E Ele te livrará. Eles conseguiram até levar Daniel para a fornalha, mas não para a cova dos leões, mas não tiveram o prazer de saber que Daniel foi devorado pelos leões. Teu inimigo, ele pode até te colocar naquela situação mal, mas ele não vai ter o prazer de te ver destruído e de despedaçado, porque por você é um Deus forte e poderoso que luta, poderoso nas batalhas, Senhor das guerras, e Ele não desampara os filhos seus. Ainda que a mãe venha esquecer do fruto do seu ventre, do seu filho, o Senhor diz para você: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Tu és meu, não temas. Não temas, irmão. No versículo 22, ainda no capítulo 6, no versículo 22, depois que Daniel passou por essa tribulação toda lá da cova, junto com o leãozinho lá, Daniel falou, vamos no 21, então Daniel falou ao rei, vive. Melhor, vamos no 20. Chegando-se a ele a cova, o rei chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-á acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Não cometeu. Se você não cometeu. Então, se você está inocente, irmão, nessa situação, se você está com a tua consciência limpa, se você está no caminho do Senhor, nos propósitos do Senhor, e mesmo assim estão investindo contra ti, creia que o Senhor, Ele já está enviando o anjo aí para poder fechar a boca desse leão, porque os seus ungidos não pode ser tocado, e ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Fique com essa palavrinha no seu coração. Guarde-a. Não se esqueça, na hora que vir a afronta, você tem um Deus forte, poderoso e um Deus justo. Se há inocência em você, Ele não vai deixar você ser destruído nem devorado por leão algum. Amém? Fica na paz e uma boa noite.